Mais uma vez, muito boa tarde e mais uma vez, muito obrigado. Cabe-me a mim falar de Ho Oponopono. Muitas das pessoas que aqui estão já, com certeza, ouviram falar do Ho Oponopono. E de certeza que ouviram falar pela boa, pela positiva, pela felicidade, pelo amor, pela gratidão. É sobre isso que eu vou falar. Mas, antes de entrar propriamente dito na matéria do Ho Oponopono, eu não venho dar nenhuma formação, venho fazer algumas reflexões. Reflexões da minha vida profissional em consultório, reflexões da minha vida familiar, enfim, reflexões. E para podermos compreender porque é que o Ho Oponopono é, afinal, um método ancestral tão bom, tão forte, que nos faz tão bem, eu tenho que fazer algumas referências para podermos concluir como é que 4 palavras, 4 frases têm um poder tão grande. Sinto muito, perdoa-me, amo-te, sou grato. Tão simples, não é? É verdade, mas de uma grandiosidade muito, muito grande. E hoje em dia, graças à ciência, nós compreendemos de onde é que isto vem. Onde é que chegou até aqui, afinal? O porquê? Então a ciência vem-nos ajudar a compreender, a refletirmos em nós, que nós somos a responsabilidade. Por tudo o que nos acontece, por tudo o que acontece às outras pessoas. É fácil nós culparmos os outros. É simples. Admitirmos que a culpa também é nossa. E que nós somos responsáveis por aquilo que os outros fazem, por aquilo que os outros dizem. Uau! Como? De que forma? De que maneira? Então, vou passar alguns PowerPoints, digamos, alguns slides, com alguma rapidez, digamos, porque no fundo é só reflexões para chegarmos ao Ho Oponopono, que é disso que eu quero falar, mas quero integrá-lo. Então, para integrar, eu começo por falar no poder das palavras. O poder das palavras. Andrea Gardner, autora do Guy House, diz-nos, através do poder das palavras, que as palavras bem colocadas podem mudar a nossa visão do mundo. Já hoje vimos aqui Dr. Luís Portela, Doutora Mabrisa. Palavras certas são aquelas que tocam as mentes, que tocam o coração. Amor. Eu vou-vos deixar um pequenino vídeo só para que nós possamos refletir nisto, ok? De certeza que já muitos de vós viram este vídeo. Ele é curto, mas de um poder tornou-se uma viral, completa. Atenção. Eu peço desculpa, ele tem que ter som, senão não conseguimos. Qualquer coisa que está a falhar. Obrigado. Provavelmente já muitos de nós vimos e ouvimos este vídeo,
Acho que foi uma maneira muito agradável de o podermos sintonizar neste momento, porque ele quer nos dizer muita coisa, não é? A mudança de palavras, a mudança de paradigmas, o pensamento positivo, não é? Porque devemos passar a vida a focar-nos na doença. Porquê? Parece que estamos formatados para isso. Será que? Provavelmente somos formatados. Eu vou dar alguns exemplos de onde é que vem, ou de onde podem vir estas formatações. Outra referência do poder das palavras vem deste pesquisador, escritor japonês, Masaru Emoto. Ele fez 2 experiências, fez várias, tem vários livros. É cientista, não é? Há quem lhe chame cientista, há quem chame pseudocientista. Bom, o facto é que ele consegue, efetivamente, dar-nos 2 exemplos muito fortes do poder das palavras. O exemplo do arroz cozido e o exemplo da mensagem da água. No arroz cozido, ele coloca 3 frascos com diferentes afirmações. Obrigado, amo-te, odeio-te, e o 3º frasco simplesmente ignora por completo. Sujeitou uma equipa de alunos a todos os dias, durante 30 dias, virados para este frasco, proferirem estas palavras de acordo com a mensagem que ela trazia. E passado 30 dias, efetivamente os frascos representaram assim: o frasco do amor, um branco puro. O frasco do nothing, que era nada, digamos, já em decomposição. E o outro do odeio-te, completamente em decomposição. Fez outra experiência também com os cristais da água. Cristais da água. Como é que a água, através da forma cristal, reage a diferentes sonoridades, por exemplo, diferentes temperaturas, diferentes palavras. E damos aqui alguns exemplos. Música, Imagine, de John Lennon, que é uma música cheia de poder, Paula Sofá. E a imagem de heavy metal, por exemplo. Então, ele conseguia-nos trazer esta sabedoria através destas experiências, provar o poder da mente humana e provar o poder das palavras. Na física quântica e na neurociência, o Dr. Joyce Dispenza diz que, de acordo com a física quântica e em alguns estudos da neurociência, podemos criar um novo presente escolhendo o tipo de futuro. Significa mentalizarmos tudo o que desejamos. A física quântica e a neurociência, no livro do Dr. Joyce Dispenza e o ar de placebo, pode transformar a nossa realidade e melhorar. Podemos definir concretamente o que desejamos. Há bocadinho o Dr. Luís Portela fazia referência a isso. Tudo parte de dentro de nós. O que é que nós queremos, afinal? É aquilo ou é aquilo? O poder da escolha é nosso. As consequências também são nossas. O nosso campo magnético e morfogenético, vou só fazer uma breve referência à existência deste campo nas nossas vidas. Campo morfogenético, Rupert Sheldrake. Segundo este biólogo inglês, especialista em biologia holística, existe este campo em forma de uma ressonância mórfica. Ok? Isto para compreendermos como é que somos um ser único. Como é que integramos tudo isto e de onde é que tudo isto vem? E as neurociências começam realmente a fazer esta referência para depois chegarmos ao Ho'oponopono e compreendermos como ele é tão simples. A sabedoria universal da doutora Teresa Robles, que faz uma reflexão sobre a forma como o doutor Milton Erickson considerava a mente inconsciente, a parte sábia. Essa parte sábia, ela traz-a para a sabedoria universal, para os registros nos nossos ADNs, para o nosso eu superior. Tudo é energia. Como a consciência cria esse novo mundo? Cientistas confirmam a oração realmente tem o poder de curar doenças. Vemos aqui uma foto com uma imagem normal e com a mesma imagem em termos de oração. A crença e a fé tornam-nos pessoas melhores, Dr. Andrew Newberg. O ser humano apoia-se em 3 grandes pilares:
físico, mental e espiritual. Isto é o todo. Mais uma referência a vários estudos de que o nosso cérebro aumenta a atividade dos lobos frontais e da área da linguagem, para nos afirmarmos melhor. Estudos publicados na revista Câncer, da Americana do Câncer, provou que pacientes com fortes crenças espirituais reagem melhor ao tratamento e têm menos sintomas. A análise realizada em 40 mil pacientes. A ciência, a neurociência e a fé. Esta astrónoma norte-americana, Jennifer Wiseman. A ciência não prova Deus, mas enriquece a fé daqueles que a seguem. Quem acredita? Quando se tem fé num Deus, fora religiões, um Deus, o eu superior, o divino, o criador, conforme queiramos chamar, que é responsável por tudo, esses sentimentos vêm para somar. A neurociência pergunta: eu sou totalmente definido pelo meu cérebro? E a resposta é que o cérebro é apenas uma parte do corpo. Ele não nos define totalmente. Temos uma alma, uma identidade própria. Efeito placebo. A fé e o poder do pensamento positivo. Professor Katchuk. Quando a cura vem do coração e da mente, a fé é o efeito placebo. Há vários estudos, não vou estar aqui a apresentar tudo, porque senão era uma panóplia, mas vou dar alguma referência aqui. As pessoas com a predisposição genética ao efeito placebo são maioria. Vimos há bocadinho, o doutor Marcos Mundinho falou-nos sobre isso. 65%, digamos, do efeito placebo. A fé no processo de cura, mesmo da medicina científica, adiciona ao tratamento. Via regra geral, os placebos não agem em doenças graves, ok? Também temos que ter essa consciência, perceber. E então, depois destas reflexões, eu vou entrar no Ho Opono Opono concretamente. Reflexões que nos ajudaram a compreender aquilo que a neurociência explica, os resultados dos campos morfogenéticos, de onde vêm as nossas crenças, de onde vêm os nossos passados. Muitas pessoas passaram fome, muitas pessoas tiveram doenças terminais. Se nós, na nossa árvore genealógica, tivermos em conta 11 gerações, cerca de 300 anos, eu sou 4.094 pessoas. É fácil chegarmos lá. Há quem não acredite em reencarnação. Nem vou discutir isso, quem sou eu para discutir? Mas sobre a árvore genealógica todos nós sabemos fazer contas. Eu venho de 2 pais, pai e mãe, que por sua vez vêm de 4 avós, de 8 bisavós, por aí fora. É fácil. No universo de 300 anos, mais ou menos 11 gerações, nós somos o resultado de 4.094 pessoas. Isto não diz nada. O que é que nós carregamos, afinal de contas? Através dos nossos campos morfogenéticos, da sabedoria universal, da energia propriamente dito. Então, Ho Opono Opono, vou explicar as palavras do Ho Opono Opono. A origem. O O significa causa, Pono Opono, perfeição. E Ho Opono Opono completo, corrigir um erro. Possibilidade de transformação. Possibilidade de transformar o que é negativo em positivo. Possibilidade de transformar o mal em bom. Possibilidade de curar, transformar. Ho Opono Opono é corrigir o erro e o problema é a chave, efetivamente, desta técnica. Sem problema, ele não existia. O Ho Opono Opono é um dom profundo que nos permite desenvolver um relacional, uma forma de nos identificarmos com o nosso eu, com o nosso estado de consciência, que também podemos chamar de divindade interior. Aprender a pedir em cada momento os nossos erros
através de pensamentos, palavras, atos. Isso leva-nos, nomeadamente, a que eles sejam purificados. É esta a doutrina, entre aspas, doutrina, oração, entre aspas, oração, reflexão, método. O processo diz essencialmente respeito à liberdade, à completa liberdade em relação ao nosso passado. O Ho'oponopono é uma técnica tradicional havaiana, ancestral. Era praticada nas tribos xamânicas, ok? E tinha uma forma de ser praticada em grupo. Normalmente partia da família, depois para as comunidades. E era praticada em conceito de palavra, repetição de palavra. Mas essa forma tradicional havaiana, ela só funcionava em grupo, em comunidade. E cada pessoa tinha que repetir essa palavra. Era assim esse método. Técnica ancestral utilizada para cura, transformação e promoção de paz interior e do amor próprio. Utilizada para curar relações, era muito dinamizada no seio familiar, como eu disse. Então, Ho'oponopono de entidade própria, Mohana Simeona, era uma kauna, descendente de uma kauna, cuja palavra kauna significa ka, significa luz, una, segredo. Então, ele viu dar uma nova vida ao Ho'oponopono, isto é, integrá-lo num registro de autoajuda. A mudança do tradicional para esta mudança de identidade própria é precisamente aqui que acontece. Não ser necessário a tal família, ou ele ser entoado na família ou na comunidade, mas apenas só através de nós. Mohana Simeone criou a fundação do Eu. É a entidade máxima do Ho'oponopono. Em 1976 modificou então este processo de perdão e reconciliação, adaptando às realidades modernas. Foi influenciada pela sua educação religiosa protestante e pelos estudos filosóficos da Índia, China e Edgar Cayce, um clarividente, nomeadamente. O seu sistema usa estas técnicas para criar uma parceria entre o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O Ho'oponopono trabalha de uma forma completa. Corpo, mente e espírito e emoções. Promove a expansão da consciência através dos estados alterados de consciência. Vamos ver isso mais à frente, porque ele parte de um princípio de meditação. E aumenta a capacidade de nos amarmos incondicionalmente, o verdadeiro amor. Quando dizemos estas 4 palavras, há muitas pessoas ainda que têm dificuldade de sintonizar verdadeiramente dentro de si o que é que elas significam, o que é que elas querem dizer. Sinto muito. Permite-nos assumir a responsabilidade do problema. Desse problema se ter manifestado em nós. Perdoa-me, mostra que aceitamos o problema, que a tal situação já não serve para as nossas vidas e pedimos perdão a nós próprios. Pedir perdão aos outros é simples, pedir perdão a nós próprios é mais complicado. Mas ao perdoar-nos a nós próprios, nós estamos a perdoar os outros. O perdão é uma das melhores formas da limpeza. Vamos ver à frente, o Dr. Hillel fala em limpeza, limpar, apagar, limpar, apagar, limpar, apagar. Então o perdão é uma das melhores formas de limpeza, crescimento, eliminando ressentimentos e mágoas. Quando dizemos amo-te, sei que sou parte desse divino, somos todo um, e o amor ajuda-nos a ligar a essa essência do eu. Se Jesus disse, façamos a minha semelhança, então, nós somos Deus, nós somos Criador. Ok? Ocorre a transmutação com amor e volta a deixar fluir. Por fim, quando dizemos sou grato, a gratidão permite fechar este ciclo.
agradecer no sentido, ainda bem que esta oportunidade veio, porque eu agora, da minha forma consciente, tive a oportunidade de eliminá-la. Tive a oportunidade de transformar o karma num dharma. Ok? O Ho'oponopono parte de palavras de autoafirmação, repetição de palavras. Trata-se de uma filosofia de vida, uma atitude mental caracterizada por paz interior, confiança, responsabilidade, consciência e gratidão. Já ia para ali. A autoafirmação com palavras leva-nos a entrar em contacto com o nosso subconsciente através de mantra, que em sânscrito significa controlo da mente. Possui uma energia sonora que movimenta muitas outras energias. Envolvem quem o toa. Mantras são entoados precisamente para ativar esses campos energéticos no nosso corpo, na nossa mente. As palavras mantras do Ho'oponopono, então, sinto muito, perdoa-me, amo-te, sou grato. Com estas 4 frases, o Ho'oponopono propõe-se ser um método de cura como principal, limpar memórias, apagar registros. Mas é verdade que nós não temos só registros negativos, também temos registros positivos. Então, e esses vamos apagá-los? Não com o Ho'oponopono, vamos valorizá-los. Sentindo amor. Através do amor vamos transmutar essa maior alegria. Todas as outras que forem menos negativas, então vamos perdoar. Vamos dizer que sentimos. Vamos dizer também que amamos. Todos nós somos resultado dessas memórias que aconteceram. Nem sempre aquilo que aconteceu nos marca, mas sim, nem sempre realmente o que nos acontece nos marca, mas sim a forma como escolhemos nos lembrar dessas situações. Ou mais negativamente, ou mais positivamente. O que a meditação do Ho'oponopono propõe é mudarmos quem somos hoje, através da limpeza dessas lembranças, do apagar. Total liberdade em relação a nós e em relação aos outros. Então o Ho'oponopono, a partir de Morana Simeona, começou a ficar muito mais conhecido quando este senhor, Dr. Yulen, médico de família, que foi aluno de Morana Simeona, utilizou essa técnica Ho'oponopono e foi na qual ele ficou realmente famoso. O princípio base de cura baseia-se na afirmação de que todos nós participamos de tudo o que acontece no universo. Cura através do amor a si próprio. Como lhe dizia anteriormente, no sistema único era um processo interpessoal. Interpessoal. Obrigava à comunidade, à família. Na entidade própria é um processo intrapessoal. Somos nós em comunicação com a nossa divindade, com o nosso eu interior. A experiência do Dr. Helene, responsável por curar esta experiência que ele faz, e é onde ele se torna conhecido, existia um hospital psiquiátrico no Havaí, com muitos presos, loucos, assassinos, e ninguém se sentia bem lá dentro, naquele hospital. Todos os trabalhadores ficavam doentes, os psicólogos que lá trabalhavam desistiam de trabalhar lá, ninguém dava conta de nada, porque aquilo era realmente um martírio, não é? Então houve alguém que desafiou o Dr. Len para ajudar. E ele aceitou o desafio e simplesmente pediu as fichas de cada um dos presos. As fichas. Nome e a razão pelo qual ele estava preso. O que é que tinha acontecido. Ele mentalizou isto dentro dele e começou este trabalho profundo. Em 4 anos, ele liberta 40 das pessoas, eram 42. Uns começaram a ser reintegrados na sociedade, outros começaram a melhorar substancialmente, diminuindo a sua própria medicação.
Ou seja, as pessoas já iam trabalhar cheias de alegria, já havia muito mais gente a querer trabalhar e nunca se encontrou com qualquer um deles, apenas pela ficha, apenas pelo nome, apenas pelo registro de porque é que ele estava ali, preso. Então, como é que ele fazia isto e como é que ele curou, nomeadamente, estas pessoas? Na verdade, parece simples em conceito. Segundo ele, segurava a ficha de um paciente e apenas perguntava. O tal sinto muito, não é? O que em mim gerou a doença que ele possui. Portanto, era ver a doença do paciente, permitam-me a expressão se calhar, encarnada nele, talvez, a situação, a doença, a problemática, dentro dele. O que em mim gerou a doença que ele possui. Na verdade, é simples de conceito, mas muito difícil de nós conseguirmos chegar a esse nível. Teremos que vivenciar as doenças todas dos pacientes e sentirmos-nos 100% responsáveis por essas mesmas doenças. O mal do outro não é o mal do outro. O mal do outro é o meu mal. Esta é a grande mudança e é isto que o Ho Oponopono nos traz. Ho Oponopono com o Joy Vital. Então, ele começa a ser difundido em todo o mundo através do best-seller do Joy Vital, Limite Zero. Quando Joy Vital ouviu esta história deste médico que tinha curado uma ala inteira psiquiátrica, não acreditava, ninguém acreditava, como era óbvio. E então quis saber, pediu uma entrevista pessoal e é através do livro onde ele revela o sistema secreto para a prosperidade, saúde, bem-estar, paz, evolução, através do Ho Oponopono. Eu permiti-me colocar aqui precisamente duas das questões que transformaram tudo isto, que é na realidade, quando Joy Vital reconhece que o que foi que o senhor fez a si mesmo para ocasionar tal mudança nessas pessoas? Eu simplesmente estava curando aquela parte em mim que os havia criado. O mundo todo é criação nossa. Então, isto é a resposta, nomeadamente, do Ho Oponopono. O Ho Oponopono da identidade própria, um propósito de vida, a restauração da nossa identidade, da nossa mente, a nossa volta ao nosso estado original, ao estado de vazio, ao estado zero, também conhecido por Nirvana, de pureza, e limpar, apagar, limpar, apagar, limpar, apagar. A responsabilidade e a função da mente consciente, que é o nosso intelecto, é iniciar a limpeza e cuidar do subconsciente e pedir apenas a essa autorização, a essa nossa parte sábia, consciência divina, criador, para a transmutar. Ser responsável pelo que eu faço ou digo é uma coisa. Ser responsável pelo que os outros ou por qualquer outras situações façam é difícil, é muito diferente. Mais um pouco da história do Limite Zero. Tudo o que vivenciamos é da responsabilidade destas nossas memórias. Limpá-las permite que modifiquemos essas realidades. Como? Na passagem do Limite Zero, do Joy Vital, ele explica que quando trabalhamos com essas memórias, com a divindade, as memórias são transmutadas no nosso subconsciente e, ao mesmo tempo, no subconsciente de todos os outros. A gratidão é uma das afirmações do Ho Oponopono. O que é a gratidão? O dom de agradecer. A gratidão esteve sempre ligada às culturas zen, budistas e que a vincula à espiritualidade. A gratidão está em todas as religiões, mas de formas diferentes. Poder da gratidão. Alguns psicólogos e coaches indicam a regra de 10-90.
10% é aquilo que acontece conosco, consigo, conosco. 90% representa aquilo que nós fazemos com o que nos acontece. Já ouvimos muitas vezes estas máximas também. A ciência tem demonstrado que o ato de ser grato pode causar alterações no cérebro. Gratidão possui benefícios para o corpo, para a mente, porque aciona o nosso hipotálamo, é ativado. Poder da gratidão, cérebro e hormonas. Numa amostra de 389 adultos, cientistas de 3 universidades britânicas analisaram a gratidão e o bem-estar no contexto do estilo da personalidade. Os investigadores observaram o sentimento do ser grato foi o mais fortemente relacionado. A gratidão ativa a libertação de dopamina, de serotonina e desenvolve o alto astral. Então, eu associo nas minhas práticas clínicas o método Ho Oponopono juntamente com a neuromeditação para uma maior realização pessoal. A neuromeditação e a neurociência e a neuromeditação, Elisa Gozaka, pesquisadora e investigadora, diz-nos onde a neurociência e a meditação se encontram, e estas pesquisas abordam a neurofisiologia de estados da consciência, com uma meditação na promoção da melhor qualidade de vida. Siddhartha Gautama, Buda, a situação de karma com dharma. Dharma é a chave para a iluminação, para uma vida plena, para um estado de nirvana, porque o Ho Oponopono só tem significado quando nos encontramos neste estado. Aí, talvez, a parte difícil de realmente ser praticado como ele deve ser, para ter a qualidade, para ter a força que exige ter. É preciso estar num estado de nirvana, livre, vazio, despido, conceitos, preconceitos, hábitos, mentalidades, por aí fora. O terapeuta, o coach de Ho Oponopono, é sintonizado a partir da ativação da epífise, ou glândula pineal, endócrina, glândula da mediunidade. Mas esse caso eu vou deixá-lo para o Dr. Sérgio Filipe, que depois nos vai falar sobre a glândula pineal. Então as duas técnicas juntas, ou seja, o Ho Oponopono, juntamente com a neuromeditação, não são religião, ferramentas para uma vida plena, fundamentam-se em filosofias de vida. As duas técnicas utilizam sempre a respiração como uma âncora, a respiração A, ok? É muito conhecida também. O Ho Oponopono e a neuromeditação, a pura consciência transcende o pensamento, ou seja, permite calar aquela mente tagarela e inibe os impulsos a emoções reativas. E porquê é que eu junto, nomeadamente nas minhas terapias, estas duas técnicas? Neuromeditação serve para identificar, aprofundar, ou seja, termos maior consciência, estarmos no tal estado de iluminação interior, no tal estado de nirvana. O nosso mecanismo de luta ou fuga é desativado. Emoções temporárias e não problemáticas podem se transformar em dores persistentes. Identificar sensações físicas, emocionais, mentais com a neuromeditação. Transmutar a energia com o Ho Oponopono. Aplicar neuromeditação com a mente presente, o tal estado vazio, tal estado de iluminação, aumentando o fluxo energético e melhorando a nossa percepção. Estas são as respostas do receptor de Ho Oponopono. Na neuromeditação completa, temos então a neuromeditação com o Ho Oponopono para aterramento, para realmente podermos aplicar as 4 frases poderosas do Ho Oponopono.
Benefícios: liberta-nos das preocupações, da ansiedade, infelicidade, depressão, stress, a memória e a concentração melhoram, as reações tornam-se mais rápidas, há mais vigor mental, físico, diminui o stress, melhora os relacionamentos e mesmo nas doenças graves, reduz o impacto, fortalecendo o sistema imunológico e a resiliência. Então, eu deixo-vos uma reflexão sobre a fórmula, digamos, da proatividade, em que identifico que primeiro temos um problema. O problema aparece-nos, não é? Então vamos identificá-lo com consciência, com esse estado, emoção. Identifica a sua reatividade, precisamente através da neuromeditação. Que reação eu vou ter? Vou reagir gerando outro karma ou vou reagir proporcionando agora ao dharma? Ok? Então a neuromeditação faz-nos refletir sobre isto. No ponto 3 é resistência. Porque às vezes somos possuídos de resistências difíceis, não é? A nossa linguagem comum é o diabo, não é? Que está sempre a persistir. Então é quando nós, com essa resistência, temos que realmente aplicar mais vezes o Ho Oponopono. E na proatividade, efetivamente, também o Ho Oponopono para a nossa transformação. E tudo isto leva-nos a viver com uma existência superior, divina, criador, Deus. Deixo ao vosso critério essa análise. Ho Oponopono e neuromeditação. Pensamentos positivos, paz interior, aceitar, deixar ir, transformação, resiliência, paciência, mente de principiante, sermos principiantes, o tal estado zero. Não julgar, confiar, liberdade, amor, perdão, purificação e a máxima, que é 100% de responsabilidade nossa. Mais alguns estudos científicos para terminar. O Instituto Nacional de Saúde norte-americana diz que a meditação reduz em 23% a taxa geral de mortalidade, 30% em mortes causadas por doenças cardiovasculares, 49% das mortes causadas por câncer. Outro estudo nacional britânico confirmou que a prática da meditação reduz 40% a 50% as chances de recaídas em depressões em pacientes que